pessoal, estamos aqui no nosso segundo dia de CEF, em mais um episódio do GBcast. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Dirney. Bom dia, Dirney. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Ilan. Obrigado, pessoal, pelo convite de estar participando em mais um episódio aqui do GBcast. A gente está com um convidado aqui que também não precisa de apresentação, mas pode falar, o presidente aí do núcleo da BMS São Paulo, já no seu segundo mandato. Ilan, por favor, se quiser se apresentar também. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite de participar mais uma vez com vocês. Eu sou engenheiro civil pela Universidade Mackenzie, fiz o meu mestrado na Cornell University e a vida inteira, profissionalmente falando, eu trabalhei na área de geotecnia, tive a oportunidade de trabalhar na SCAC, que hoje já não existe mais, com o professor Aoki, com o professor Urbano, e desde então temos um escritório de projetos e consultorias na área de fundações e contenções, e atualmente eu sou, como você mencionou, Dirney, eu sou o presidente do Núcleo São Paulo da BMS. Não. Estamos aí para conversar com vocês. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Ilan, você esteve moderando uma mesa de geofísica. Quais são os pontos que chamam mais a atenção hoje para o cenário brasileiro? Bom, vamos lá. Assim, a coisa que mais me chama a atenção, e acho que na hora dos debates a gente percebeu isso, ainda é uma metodologia, vamos dizer, pouco divulgada. Pouca gente sabe exatamente o que é e, principalmente, pouca gente sabe usar de boa forma, né, uma metodologia tão interessante. Uma não, na verdade, são várias, né? Então, eu acho que o que seria interessante de tirar daqui é a gente tentar divulgar mais a questão dos ensaios geofísicos e, vamos dizer, popularizar eles, porque eles são ferramentas muito importantes para complementar os ensaios que normalmente a gente usa, ensaios de laboratório, ensaios de campo, né? E a geofísica vem para, obviamente, complementar isso daí. Então, acho que o principal recado é popularizar para, de fato, a gente poder usar isso com mais frequência. Com certeza. E fora da mesa redonda agora que você participou, outros pontos do CEF que você achou interessante e gostaria de compartilhar aqui com a gente? Bom, tem vários aspectos, né? O primeiro deles, que sempre me agrada, e quando a gente organizou o Cobranseg lá em 2022 em Campinas, é esse congraçamento, quer dizer, uma chance de todos nós nos reencontrarmos, colegas de outros estados, de outras cidades, a gente tem essa possibilidade de se encontrar. Outra coisa que me chamou a atenção, a feira está grande, bastante gente trazendo, né? Para nós, por exemplo, que trabalhamos com projeto, é muito importante essas empresas que estão expondo aqui, porque elas trazem, né, as novidades e as tecnologias para a gente poder, obviamente, usar isso de uma certa forma nos nossos projetos. Do ponto de vista técnico, até agora, todas as palestras e as apresentações que eu vi foram muito interessantes. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu faço parte da comissão técnica, mas eu diria que os trabalhos que foram escolhidos para apresentação oral, todos foram muito interessantes e foram bem apresentados. As pessoas conseguiram, de uma forma bem clara, em pouco tempo, passar a ideia do que eram os trabalhos dela, né? Então, por enquanto, a gente está muito satisfeito com o desempenho aí do CEF. Bom, e vale ressaltar aqui que está todo mundo fazendo as suas apresentações nos seus tempos, isso, né? O que é sempre um desafio para nós geotécnicos, né? A gente começa a falar, não para, né? Se empolga e vai embora. Não, mas uma coisa interessante também até ia comentar. Quando a gente fez a grade, a gente aumentou um pouquinho, pusemos menos trabalhos, mas aumentamos um pouquinho o tempo de apresentação, porque às vezes o tempo era pequeno, o apresentador, quando estava, entre aspas, aquecendo, já acabava o tempo e ele não conseguia falar. Então, desse jeito, acho que ficou mais tranquilo e as pessoas conseguiram terminar, de maneira geral, dentro do prazo, né? Ilan, você é uma referência nacional em questão de fundações, contenções. O que você vê hoje em termos de usos, práticas, costumes que poderiam ser melhorados na engenharia de fundações? Puxa, a pergunta é difícil, né? Essa é boa. É boa, é boa. Bom, primeira coisa, obviamente, nós temos muitas ferramentas hoje que a gente não tinha. Como vocês podem ver, eu sou da velha guarda, vamos dizer assim, né? Então, obviamente, modelagens, toda essa parte computacional avançou demais. Então, isso é uma coisa boa. Por outro lado, muitas pessoas que talvez estejam usando não têm a bagagem que nós, que não tínhamos essas ferramentas, temos. Então, é importante que haja, eu acho, uma transição no sentido do pessoal mais da velha guarda passar os seus conhecimentos para os mais jovens, para que eles possam, com o conhecimento que eles têm, obviamente, principalmente na área computacional, trabalharmos em conjunto e, obviamente, experiência você não passa conversando, mas você começa a dar norte para essas pessoas também adquirirem a sua bagagem e poderem usar, porque
às vezes essas ferramentas podem ser um tiro no pé, que a gente diz na gíria, né? Você acha que está fazendo tudo direito, mas se o teu modelo, por exemplo, não exprime realmente o que acontece no campo, você pode estar tomando conclusões que não são adequadas. Mas, assim, o que eu acho é isso, é trazer essa juventude que é muito curiosa e muito interessada e conhece muito, principalmente dessa área computacional, com nós mais da velha guarda, para a gente tentar aproveitar ao máximo tantas ferramentas que estão acontecendo hoje em dia, que estão aparecendo por aí. Aquele senso crítico, né, Ilan, de você ter o resultado processado de maneira rápida, mas você olhar ele e falar assim, mas deixa eu ver se isso faz sentido. Faz sentido, exatamente, né? Isso, Dinei, porque o resultado é rápido e muito bonito, vamos dizer assim, né? As ferramentas, a maneira como elas são apresentadas. A gente viu hoje aqui nessa apresentação de geofísica, né? É tudo muito colorido, muito visual, 3D. Só que tudo bem, alguém entrou com os dados corretamente, faz sentido o que ela está passando para a gente como resultado, né? Exatamente isso que você falou. Né? Legal. E aproveitando esse gancho, falando um pouco da norma de fundação. Ela está em revisão, né? Sim. Os trabalhos agora já estão bem avançados, estão quase nos últimos anexos ali. Depois talvez vai ter um overview só, mais uma ou duas reuniões. Tem mais algum outro ponto que você queria colocar aqui que você acha que merece ser rediscutido, ou merece ter um pouco mais de atenção nessas próximas reuniões, que vão ter poucas agora daqui para frente, né? Para colocar. Eu faço meia-culpa, eu não consegui participar com a vontade que eu tinha dessas reuniões, como eu participei da outra revisão, mas eu até mencionei no GBcast, que a gente fez a entrevista, eu e o Mauri. Existe um ponto que para mim me incomoda muito na norma, é que nós não temos nenhum tipo de orientação com relação ao espaçamento entre estacas, né? A gente tem alguns conceitos mais antigos, que os espaçamentos têm que respeitar uma certa quantidade de vezes o diâmetro da estaca, dependendo do tipo de estaca. E a gente vê que muitos projetistas não respeitam minimamente essas condições. Às vezes por uma questão comercial, né? Ele está tentando competir com outro projetista para fazer um projeto mais econômico, então ele começa a mexer nesses espaçamentos, aperta muito a distância entre as estacas, os blocos ficam menores, e aí o cara tem um projeto mais interessante, mas eu tenho quase certeza que não chegaram a fazer, por exemplo, um estudo de comportamento de grupo de estacas. Né? Na hora que você mexe nos espaçamentos, não é simplesmente geométrico, desenho elas mais perto. Eu tenho que ver o que acontece do ponto de vista geotécnico. Então, esse é um ponto que me incomoda. De novo, eu faço a minha culpa, eu não cheguei a apresentar isso mais lá atrás, mas é alguma coisa que eu vou pretender conversar um pouquinho com o Fred para ver se a gente põe em discussão, porque, de fato, eu acho que estamos abusando um pouco nos projetos que a gente acaba tendo contato. Né? Boa. Vou até te contar que esse tema do espaçamento, no começo, quando entrou naquela parte de projeto, de anexo, ele chegou até a ser colocado, não foi aprovado, te falo ali. Até pergunto, qual que é o espaçamento que geralmente para estacas, separando em dois grupos, estacas moldadas em loco, estacas cravadas, a MGA utiliza geralmente? O que eu uso, o que a gente antigamente usava já na bibliografia, né? O que a gente faz? Em estacas moldadas em loco, a gente usa 3 vezes o diâmetro. Certo. E para as estacas cravadas e as de deslocamento, que seria a hélice contínua, 2 vezes e meio o diâmetro. Tá. Eu já peguei projetos com espaçamento praticamente de 1,5 vezes o diâmetro, quer dizer, não tinha nem um diâmetro entre estacas. Sim. Não dá para dizer que uma estaca trabalha diferentemente da outra independentemente, elas estão em conjunto. Não deve ter sido feito um estudo nesse sentido, né? Então, por isso que eu fico muito preocupado. Mas seria interessante trazer esse assunto de novo para rediscussão, porque eu acho que precisa de uma diretriz, para não ficar essa coisa, cada projetista adota um critério, e que os critérios que não sejam adotados pela norma ali, eles podem ser porém justificados. Exato. E acabou. Que cada caso tem, às vezes tem um posto elevador, precisa de um espaçamento um pouco menor, mas aí você... Cargas menores para a estaca, você até pode, né, aproximar um pouco mais elas. E isso é uma coisa que para nós acaba incomodando no sentido de gerar preocupação, porque com a norma, a gente é obrigado hoje, dependendo do porte da edificação, fazer as chamadas ATPs, né, que é Avaliação Técnica de Projeto. E a gente tem que avaliar nunca pensando em soluções alternativas, não é isso. É só verificar se o projeto que você está avaliando
está corretamente dimensionado e atendendo a norma. Como não tem nada de espaçamento na norma, eu fico num dilema. Sim. Porque eu vou pensar no meu critério pessoal e ele tem um critério pessoal dele, né? E ele aperta esse espaçamento e a norma não tem nenhuma diretriz. Então, só que eu fui vencido, voto vencido na outra revisão. Né? Eu vou tentar de novo, quem sabe vamos agora. Juntos, né? Vamos juntos. Agora está tendo uma tendência maior de prédios mais altos, como a gente está vendo aí em Balneário Camboriú, cada vez mais altos. Em relação a projetos e execuções, quais são os desafios aí que a gente tem, principalmente se a norma cobra essas questões ou se você vê que ainda tem espaço para inovação? Do ponto de vista de dimensionamento da fundação, o que a norma coloca, eu entendo que de uma certa forma tende também para edificações mais altas. O que tem é que quando nós estamos fazendo uma edificação desse porte, existe às vezes um problema geométrico. O terreno não é grande o suficiente para eu pôr as fundações de uma forma mais adequada, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, em Balneário Camboriú, os projetistas que normalmente fazem os projetos lá, eles trabalham quase como se fosse uma grande laje, um grande radier estaqueado, né? Então, nesse sentido, a norma não tem nada muito específico que fala, então talvez teria que ser, na próxima revisão, começar a pensar nisso, né? Que, obviamente, isso muda um pouquinho a maneira de dimensionar, aí você tem que trabalhar muito com iteração solo-estrutura, tem que modelar esse prédio com a sua fundação, ver distribuição de cargas para você ajustar, né? Isso, obviamente, na norma não tem, mas talvez numa próxima edição seria alguma coisa a se pensar. Com relação à execução, aí eu vou ser meio cruel com a turma de execução. O cuidado é igual em qualquer obra, desde uma casinha de cachorro a um prédio de 60 pavimentos. A fundação tem que ser bem feita, independente da utilidade daquela edificação, né? Mas, óbvio, com um prédio de porte desses, o cuidado você tem que ser talvez um pouco mais exagerado no controle da execução. E, obviamente, as cargas sendo maiores, em geral, são estacas mais solicitadas e tudo mais. Então, obviamente, os controles usuais de obra, né, de monitoramento, os controles, por exemplo, de estacas cravadas, né, de controle de negas, repiques, muito ensaio, fazer PDA, esse tipo de coisa, obviamente você tem que fazer com talvez mais intensidade do que prédios de menor porte. Né? Chegando praticamente no final aqui, são tiros curtos esses bate-papos, mas até fazer uma pergunta que eu gosto de fazer, o pessoal sabe aqui, que é o conselho para os jovens. Então a gente tem aí essa galera que está saindo da universidade, está entrando aí na geotecnia, apesar desse número ser menor do que era antes, e a gente tem já os jovens geotécnicos aí adquirindo essa experiência, como você bem falou, tendo contato com o pessoal mais velho, puxando um pouco dessa experiência. Qual que é o seu conselho para esses dois grupos de jovens, de geojovens? O primeiro deles, não desistam da geotecnia, tá? É um mundo maravilhoso, é desafiador, mas é maravilhoso. Então, quem está sentindo que gosta disso, vai fundo, eu recomendo, né? Bom, o conselho sempre é estudar muito, né? Não se acomoda com ferramentas de cálculo, softwares maravilhosos, que de fato são maravilhosos, mas como ferramenta, né? Então, vai a fundo, estuda, se possível, façam cursos adicionais, ou uma pós, ou que seja até um mestrado, doutorado. Até hoje eu aprendo. Acabei de ter uma palestra aí que eu fui o moderador e era um monte de coisa que eu nunca tinha feito e nunca tinha visto, e estou aprendendo e já estou, entre aspas, na parte mais final da minha carreira, né? Então, para os jovens é isso. E é natural dos jovens, sejam esponjas, absorvam todo o conhecimento que vocês tiverem e não confiem plenamente em softwares e caixinhas fechadas muito mágicas. E vão para a obra. Esse é o maior conselho que eu dou. Boa. Vai para a obra, tem que ver a coisa sendo feita. Muita coisa que a gente imagina, que a gente projeta, quando vai para o campo, né, Dinei? Vocês que trabalham com estaca sabem. Tá tudo diferente e você tem que ter o jogo de cintura e rapidez, às vezes, de resolver um problema. Então, não tem aquela coisa de não querer ir na obra. Não existe engenheiro geotécnico que a gente diz na gíria, não suja o sapato. Tem que sujar o sapato e tem que ir nas obras. Acho que esse talvez é o principal conselho. Né? Muito bom, muito importante isso aí de estar presente na obra, né? Ver as dificuldades até do seu próprio projeto. Exato. E aí é um melhoramento contínuo. É isso aí. É isso aí. Lan, gostaria de agradecer, foi muito bom esse bate-papo aqui. Gostaria de agradecer a CZM, que está aqui dando o apoio, a ABEF também. Muito obrigada por ter participado. Obrigada, Dirney. Obrigada, pessoal.